A mulher serva de Deus, que ela é convertida e cheia do Espírito Santo de Deus, ela se comporta de maneira diferente. O procedimento dela é diferente. A postura dela é diferente. A maneira dela de ser é diferente. Agora, aquela que se diz que é serva de Deus, mas na verdade não é, porque a gente conhece pelo procedimento. Ou seja, a palavra de Deus diz que toda boa árvore a gente conhece pelos seus frutos, né? Então, essas não enganam ninguém. Porém, mas aí tem uma polêmica, né, entre os meios cristãos de algumas irmãs, que elas às vezes até debate, não gosta quando alguém fala sobre esse assunto. Por quê? Porque elas querem viver desta forma. Elas querem viver assim, conhecem a verdade, conhecem a palavra, mas elas não querem aceitar que ninguém faça esse tipo de comentário. Por isso eu sei que este vídeo vai, de certa forma, com essas que não gostam, vai mexer um pouquinho, mas eu sei que você conhece, mas eu vou precisar te mostrar por dentro da palavra de Deus que você está errada quando você quer viver na igreja e viver de qualquer maneira. Veja bem, tem muitas dessas mulheres que se titulam serva de Deus, mas servo de Deus é aquele que faz a vontade de Deus, entenda bem. Aquele que não faz a vontade de Deus, ele não pode se constituir servo de Deus. É certo que não é todas as mulheres que são assim. Tem muitas servas de Deus que elas vivem de padrão com a palavra de Deus, vivem de acordo com a palavra do Senhor. Mas tem muitas que não querem, mas querem se mostrar que são. Então veja bem, se você tiver uma Bíblia em casa, você vai acompanhar juntamente comigo 1 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 9 e o 10. Também nós vamos ler em Êxodo, capítulo 33, versículo 3 e o versículo 5. Vamos lá, que diz assim: da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente com decência e descrição. Talvez na sua leitura aí você vai estar diferente, mas dá no mesmo. A introdução, ou seja, a palavra vai estar de maneira diferente. Com descrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas, mas com boas roupas indecentes, mas com boas obras, como convém às mulheres. Então entenda bem aqui. Quando lá na carta do apóstolo Paulo a Timóteo fala a respeito deste assunto, eles quando chegaram a falar para a igreja sobre este assunto, sobre como as mulheres devem se portar, é porque eles foram cheios do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus foi que deu a eles, para que eles pudessem trazer a igreja como elas deveriam ser, as mulheres deveriam se portar. Vamos lá. Aqui em Êxodo, diz assim: porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu, Deus falando para Moisés, no caminho. Portanto, agora tira de ti os teus atavios, adornos, enfeites, para que eu saiba o que eu hei de fazer. Para quem não sabe o que é adorno, enfeite e atavios, são enfeites, brinco, argolas, pulseiras, cordão, que aquele povo, eles, naquela época, quando Moisés estava indo, ou seja, subindo ao monte para que Deus escrevesse os 10 mandamentos, e Deus ali estava guiando este povo no deserto. Ali este povo, eles tinham todos esses adornos. E eles ali também inventaram, pela demora de Moisés,
né, que Moisés passou dias ali, quando subiu para que Deus escrevesse os 10 mandamentos nas tábuas, eles pediram que fizesse um bezerro de ouro. Então, através disso, né, o Senhor proibiu eles. O Senhor ia destruir todo aquele povo. Estava certo para aquele povo ser destruído, porque Deus ia destruir. Mas o Moisés intercedeu, disse: Senhor, o que não irá dizer o povo lá do Egito, né? O povo de Faraó, dizer que o Senhor só tirou eles da escravidão para matar eles aqui no deserto, né? Então, Moisés intercedendo pelo aquele povo, Deus foi e disse: Moisés, diga para este povo que eu não vou no meio deles, porque são povo obstinado, ou seja, povo de coração duro, né? De duro entendimento. Mas para que eles tirem todos os seus atavios, né? Todos os seus pulseiras, ouros, tudo, porque para que eu saiba o que eu hei de fazer. Porque enquanto eles estivessem com aqueles adornos, o Senhor estava prestes a destruir eles e não ia no meio deles. Então assim Moisés fez, foi lá e disse para o povo: ó, tira todos esses adornos e tal. E o povo tirou, obedeceu, porque o povo temeu, ficou preocupado. E tirou todas as pulseiras, cordão, e deu para Moisés. E Moisés foi e levou para o Monte Horebe para ali eliminar. Então veja bem, mas tem irmãs que insistem em dizer que não é pecado elas andar de brinco, cordão, maquiagem, roupas indecentes, roupas muito arrochadas. Às vezes tem umas que usam uma sainha bem aqui, que ali todo mundo lá do público tá vendo, tem que virar a cara para não olhar o que não deve. E às vezes os peitos, mamão aparecendo de fora, e às vezes quando tá fora da igreja anda de calça leg, vai para academia com aquela roupa devassa. Aí o descrente tá olhando ela e vai desejar, ela tá pecando, ela acha que ela tá de boa, que ela não tá errando. Então isso é carnalidade. A irmã que anda desta forma, se mostrando de roupa, de roupa indecente, calça leg, mostrando o detalhe do tamanho da perereca e também as coxas, tudo. Isso daí você está pecando, você está fazendo outros pecados, você está sendo escândalo, você está servindo como escândalo. Escândalo, porque até os ímpios, até aqueles que não são crentes, eles sabem como é um servo de Deus deve se comportar, eles sabem como é uma mulher de Deus. Se você prestar atenção, se você chegar toda maquiada, com a roupa, uma calça leg, e for em qualquer lugar, ninguém vai te chamar de irmã. Porque se você tiver assim, ninguém vai entender que você é cristã. Eles sabem que uma serva de Deus não anda desta forma. Eles sabem. Não pensa que ele não sabe, porque ele sabe. E aí, se chegar uma pessoa bem vestida, não chegar com essas coisas, chegar uma boa postura, sem maquiagem, sem brinco, eles vão chamar: ei, irmã. Não precisa nem a irmã se identificar e dizer que é crente. Eles mesmos vão identificar ela como serva de Deus. Então, você tem que ter uma postura diferente. Mas hoje em dia, dentro das igrejas, a gente vê a irmã tomando conta de círculo de oração, é unha pintada. Isso tudo é coisa que o mundo oferece. Isso não é coisa que Deus oferece. Quem te disse que Deus aprova isso, se Deus não oferece nada disso para seus servos? Que a palavra de Deus diz que nós devemos ser simples como a pomba. Que nós devemos ser simples, nós devemos ser pessoas de que dá exemplo. Nós devemos ser espelho para que Deus possa se espelhar em nós. Como é que você acha que Deus vai te dar um brinco para você botar na orelha? Você nasceu com brinco? Quando Adão e Eva nasceu estava sem veste, é porque eles não tinham maldade. Eles não tinham maldade no coração, eles não tinham maldade de desejar um ao outro, de ter prazer sexual um com o outro, não. Eles não tinham isso no coração. Mas a partir do momento que eles conheceram o pecado e passaram a ter esse pensamento, Deus fez, a palavra de Deus diz que Deus fez vestes de pele de carneiro para eles se vestir, porque eles já tinham maldade. E como é que Deus vai aprovar uma pessoa andar dessa forma? Não, de maneira nenhuma, você está muito enganada. E pode ter certeza
que você que vive assim e continua dessa forma, a conta vai chegar. Uma hora a conta vai chegar. Porque você vai sofrer as consequências. Você conhece a palavra. Você está sendo pedra de tropeço, você está sendo impedimento para muitos ir para a igreja. Você está sendo um canal de fazendo, em vez de você levar a palavra, pregar o evangelho, em vez de você entregar a folheta, em vez de você pregar o evangelho, você está sendo um centro de motivação de pecado, porque o homem te olha dessa forma, ele vai te desejar. Tem irmãs aí que, meu Deus do céu, veste uma calça aí, diz que vai fazer caminhada, coloca uma calça lá e que aparece o tamanho da precheca todinha. Como é que o homem vai te olhar? Ele vai te olhar como uma serva de Deus? De maneira nenhuma. Ele vai entender que você está só fazendo uma caminhada? Você anda assim porque você quer se mostrar, você está se fazendo igual às outras lá, que vivem no mundo, que não conhece a palavra, e pelo menos você conhece. Você não está inocente. Aí tem muitas que a gente vê aí, ó, dirigindo circo de oração, sabe? De qualquer jeito. A gente vê até senhora de 60 anos, de batom, dentro da igreja. Que já são velhas na igreja, que já tem 20 anos de crente, que já tem 30, que já tem 40, é batom, é um cordãozinho, aí jovem que já estão do jeito que estão, e vê as senhoras que já são mais velhas na fé, em vez de instruir as mais novas, faz usar. E aí, como é que as mais novas vão deixar de usar? Se você que já é dessa idade, tem esse tempo todo na igreja, usa. Crie vergonha na cara, procure se converter. Não seja essa pessoa que esteja dentro da igreja trazendo a vaidade para dentro da igreja, sendo incentivo de vaidade. Hoje em dia a gente vê gente de cordão, brinco, batom, maquiagem e acha que isso é normal. Isso não é normal, isso não é de Deus. Deus não te falou para tu usar isso aí. Isso não é de Deus. Vamos ler bem aqui mais esse versículo, preste bem como é que é o corpo da serva de Deus, da santa de Deus tem que ser. Olha só, né? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Se você tiver um livro aí, pode ler. Diz assim: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Qual é o santuário de Deus, irmão? É nosso corpo. Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Como é que Deus vai estar habitando na vida de uma irmã que anda desse jeito? O Espírito Santo de Deus não está na vida dela. É mentira. Às vezes tem umas que até faz aquele jeito, parece que ela está cheia do Espírito Santo, parece que ela é uma mulher usada. História. Uma mulher que vive assim, ela não tem a presença de Deus na vida dela. Só acredita quem não conhece a palavra de Deus e quem não tem intimidade com Deus. Nunca que eu vou acreditar que uma mulher que anda cheia do batom, da maquiagem, anda de leg pela rua de qualquer jeito, tem o Espírito Santo de Deus na vida. De maneira nenhuma. E isso é primordial. Certo que a mulher tem que cuidar do seu interior e do seu exterior. Ela também tem que ter uma vida santa. Ela tem que ter uma vida de maneira diferente. Ela não tem que estar brigando, ela não tem que estar xingando, ela não tem que estar com discórdia com seus vizinhos, ela tem que pagar suas contas direitinho, ela tem que fazer tudo de acordo, né? Não é só isso, ela tem que andar bem vestida, ela tem que ter uma postura diferente, ela tem que ter dignidade, ela tem que viver uma vida, não ser fofoqueira, não andar semeando contenda, e assim por diante. Ela tem que ter essas várias características de uma serva de Deus, né? E isso aqui é muito importante. Quem está falando aqui é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Eu estou lendo aqui a palavra de Deus. Se você não aceita, você não está aceitando a palavra de Deus, tá bom? E diz assim, vamos ler aqui também em 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 19. Olha o que diz a palavra de Deus. Ou não sabeis vós, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, olha só, e que não sou de vós mesmo, mas de Deus. O nosso corpo pertence a Deus. E o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Eu vou contar aqui uma coisa para vocês. Uma certa irmã uma vez se zangou porque
Eu postei nos meus status, eu sempre gosto de postar a respeito de vaidade, essas coisas, e ela olhando, ela achou que eu estava falando com ela. Por que ela achou que eu estava falando com ela? Porque ela vive dessa forma, então ela se doeu, ela não gostou, né? E aí ela ficou diferente comigo. Vê se pode uma coisa dessa, em vez de se converter, mudar a maneira de viver, não, ela ficou com raiva de mim. Mas aí é com ela e Deus, né? Então veja bem, o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, nós devemos cuidar do nosso corpo. Nós devemos cuidar do exterior, do nosso espírito, andar bem diante de Deus, e também da nossa aparência. Deus não aceita isso, você está totalmente enganada, tá bom? Então essa é a mensagem de Deus para você. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com mais pessoas. Se inscreva no meu canal, tá? Porque muitas pessoas precisam ouvir esta mensagem. Se inscreva no meu canal, tá? E compartilhe este vídeo. Mude a maneira de você viver, você que vive dessa forma, mostrando o seu corpo, de maneira indecente, né? Porque aí Deus, né? A palavra diz assim, todo aquele que se arrepende alcança misericórdia. Mas aquele que não se arrepende, ele está de prontidão a cair na destruição e no abismo. Bom? Um beijo a todos, fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.